Biografia de Luc Olivier Dalgange, feito por Adriana Eulálio. Parte 2. A história do autor. Mas o que Goethe, o que Wagner, o que Nietzsche e as grandes mentes da Alemanha têm a ver com Luc Olivier Dalgange? Conheça agora! Aos ilustres, eu apresento a biografia de Luc Olivier Dalgange. Em resumo, Luc Olivier Dalgange é um requintado e erudito poeta, bastante polido, escritor e ensaísta, honorável filósofo, crítico, com estilo autêntico e original, discreto, solitário e reservado. O arroba dele é @Dalgange. Luc Olivier Dalgange nasceu no dia 30 de maio de 1955 em Göttingen, Alemanha. É poeta, escritor e ensaísta. Dalgange tem um estilo muito próprio e original, crítico, discreto, solitário, reservado e prefere o contato direto com a natureza em sua essência. Na infância, Dalgange morava na Alemanha, na cidade de Göttingen, que é sua cidade natal. É uma cidade universitária no estado da Baixa Saxônia, na Alemanha, e fica 180 quilômetros próximo de Weimar. E aí é que entra o que tem a ver esse grande poeta com as grandes mentes alemãs. Weimar, cidade onde o filósofo Friedrich Nietzsche passou seus últimos anos de vida. E também lá está localizada a casa de Goethe. Portanto, ele é um poeta que nasceu ligado a grandes mentes. E esta conexão o faz um autor de arquitetura mental única, erudita e rara. Ele é o tipo de autor que nos convida para uma viagem que transcende o tempo, pois os seus textos, como um quê de hermenêutico e bastante requintado, as suas palavras têm alma, é carregada de energia de vida. Ele semeia a luz na escuridão. É como se tivéssemos acabado de ouvir um verso do próprio oráculo. Observe o trecho. O fervor dos tempos pagãos não morreu, diz-nos Dalgange. Ele ainda subsiste no coração dos poetas. Cada momento que passa transfigurando um olhar amoroso, faz emergir uma figura do divino. Aristóteles, Platão, Plotino, Nietzsche, Heidegger são alguns dos autores que mais marcaram a história do paganismo e, através dos quais ainda podemos esperar transformar a nossa visão de mundo, ao fim de escapar aos engano. Os deuses existiram ontem, continuarão a existir amanhã. O paganismo, nesse sentido, é uma humildade, um sentido da terra. Para usar a expressão de Nietzsche, essa terra está sob um céu que não é de todo abstrato, um céu que aprofunda os nossos olhos e nossos pulmões. O pagão aceita essa evidência. Temos pulmões porque há ar, olhos porque há luz. Nosso corpo, nossa pele, nosso cérebro são instrumentos de percepção. Nossa subjetividade
é apenas uma realidade secundária, uma representação, um sopro. Até 6 anos de idade. E também em Emberg, por volta de 1960. Em suas lembranças de infância, o que mais gosta é de suas férias na casa da avó materna. Lembra em detalhes de como era o ambiente. E isso é um olhar observador de quem vê além, um escritor inato na alma. Ele recorda das cabeças de javalis que adornavam as paredes da pequena varanda, reinando ali uma fantástica confusão. E também servia de geladeira, como as temperaturas frequentes de inverno, também do fogão a carvão, de um porão assustador, já despertando nele uma intensa curiosidade em desvendar mistérios e lendas, também de aventurar entre nós. E ainda bem que nada aconteceu, pois poderia não estar aqui para escrever tão belas obras, como este trecho, por exemplo. Permanecer fiel à felicidade que nos chegou, mesmo que restem apenas vestígios quase indiscerníveis, runas cobertas de musgo nas profundezas das florestas, salvaguardar a lembrança no céu vazio de um esquadrão de pássaros que, arúspicos do instante feliz, deciframos, ver os crepúsculos como as pinturas de Gaspar Davi Frederic, guardando o segredo da aurora. Tal é, através da longa memória, que faz do presente uma presença, a égide protetora, que a profundidade do tempo nos oferece. Em sua infância visitava as fazendas dos primos, observava os animais e se aventurava nas florestas. Paul teve um déjà vu quando lê Heidegger. Dalgrange, desde sua infância, sempre foi curioso por livros, cartas e lápis. Começou a escrever antes de ir à escola. O pequeno escritor iniciou seus ensaios escrevendo sobre cavalos, em alemão fonético. Seu amigo mais velho lhe ensinou o alfabeto. Ele pensava que, por mais que comandamos os cavalos, eles são mais inteligentes que os humanos. Da Alemanha à França. Após 6 anos de idade, Dalgrange com sua família foram morar na França e lá iniciou o ensino fundamental, aprendendo a escrever em francês.
Na juventude, época que era diferente da atual, pois estava entre 10 e 14 anos, ele teve um professor francês que era excepcional e tinha dons. Levou o pequeno jovenzinho a ter contato com o poema que era lido em voz alta, sem declamar, mas com a respiração e ritmo profundo. E ali, naquele instante, acendeu a chama e o nascimento de um poeta. Naquela magia de explicação hermenêutica, temas com provocações prodigiosas à imaginação, imagine o mundo dos homens pássaros. Imagine um diálogo entre Ondina e Giradoux, e a Ofélia e Shakespeare. E passando alguns anos, já era jovem. Este mesmo professor defendeu Dalgange contra a direção da faculdade que queria colocá-lo nos estudos finais, apesar da propensão à evasão escolar. E através de todo o conhecimento, Dalgange teve nas aulas magníficas do professor, que foi a inspiração para ele encontrar a identificação com os autores que o acompanharam até os dias atuais, que são esses: Rimbaud, Mallarmé, Saint John Perse, Edgar Poe, Lovecraft, Giraudoux, Stephen George, Ernst Junger e outros. O jovem Luc Olivier Dalgange, no ano de 1893, através deste mesmo professor, o Sr. Jacques Delort, autor de um belo livro sobre a poesia e o sagrado, o professor Jacques Delort fez Dalgange publicar seu primeiro artigo sobre Saint-Paul na revista Estudos e Pesquisas. A partir daí, Dalgange já publicou nos anos seguintes para a mesma revista o artigo Saint-Paul o Magnífico, Saint-Paul e a Grande Obra do Sol, tornando assim o seu grande início no trajeto de registro histórico do mundo das ideias, e foram prosperando obras e mais obras escritas. Luc Olivier Dalgange, o escritor. Suas obras são compostas por numerosos poemas, ensaios, contos e artigos, marcado pela tradição, pela gnose, pelo cristianismo e pelo paganismo. Segundo ele, a tradição não pertence ao nosso passado, mas sim ao nosso ser. Dalgange é autor de cerca de 300 artigos que foram publicados em diversas revistas. La Place Royale. Pictura vers la tradition. Style Phréatique. Antaios. Alexandre de Le Provinciale. Ligne do Risque. Connaissance de religion. Nouvelle école. L'origine. Question de Fiu la carne de philosophie. Philosophie pratique. Le dossier de la philosophie e outros. Dalgange é autor das obras Vitória de Castalha, Ode ao Quinto Império, e uma de suas obras mais importantes foi publicada no ano de 2007 pela Alex Mark, Les Sons Détails, e também outras obras de inspiração mitológica, religiosa e gnóstica. Também é autor de vários ensaios publicados no início dos anos 90. O Manifesto Barroco, a obra de René Guénon, Órficos, contribui em várias obras coletivas. Tenta restaurar essa tentativa de compreensão do mundo, percorrendo caminhos muito diversos, em sua obra que atravessa séculos para trazer à tona a estrutura filosófica e metafísica. Dalgange, na Contra-Literatura, fez o Manifestos para os Espíritos, programa sobre a cultura francesa,
Duque Olivier d'Algange se inspirou em Nietzsche. O livro Zaratustra mudou sua visão de mundo. Diz ele que o que toca sua alma é: um jovem não consegue ler sem que o coração bata descontroladamente. E ele, com um caderno, caneta e lápis na mão, e uma paisagem interior vindo da memória, se infundem com as palavras que guardam suas essências e segredos. Eis aí um poeta de brasão clássico, precioso e interessante de se conhecer literalmente. Ele é como se estivéssemos garimpando num belo lago transparente, ouvindo pássaros, águas fervilhantes e observando os reflexos das auréolas luminosas, e também dita por ele mesmo a cadena áurea, ou seja, é um encontrar com a alma da alma. D'Algange diz que há livros janelas, há livros caminhos, há também livros para fazer a cabeça pensar, e livros que nos levam pela mão, pois povos sem lendas condenam-se a morrer de frio. Daí a urgência da leitura deste livro refratário, que difunde em nossas almas o calor lento e sereno das lendas. O projeto atual de Duque Olivier é um romance que se passa em Portugal e está pela metade. O autor aguarda um retorno do rei oculto, um sonho de fogo, de roda alquímica, de uma temporalidade esférica.